Grupo GS apresenta Programa Mercado e Consumo. Oferecimento Átimo. Olá, este é o Programa Mercado e Consumo que traz toda semana as principais notícias e análises sobre varejo, e-commerce, franchising, shopping centers e food service, além de um bate-papo com líderes que inspiram líderes. Bem-vindos ao programa Mercado e Consumo. Hoje vamos falar sobre o segmento de food service e por que a taxa de desemprego é tão impactante para o setor de alimentação fora de casa. Para detalhar mais este segmento, Ricardo José Alves, CEO da Alipar, conversa com Marcos Gouveia de Souza no Papo de Loja desta semana. A Alipar é uma gigante na área de franquias de alimentação no Brasil e detém as marcas Grileto, Montana Grill, Gin, entre outras. E direto de Nova York, vamos conhecer a Madman, uma loja totalmente diferente e que tem como carro-chefe um produto polêmico. Você não pode perder, fique conosco. O setor de alimentação fora do lar foi duramente impactado pela crise. Em 2016, houve queda de 5% no movimento do setor, ou seja, 650 milhões de visitas a menos aos restaurantes. O segmento de food service depende da taxa de desemprego, da renda das famílias, do crédito e da confiança das pessoas. Dados da pesquisa Crest mostram que 79% das refeições fora do lar são feitas por pessoas que de alguma forma trabalham. Vem daí o impacto das altas taxas de desemprego no setor de food service. A boa notícia é que as perspectivas são favoráveis. O cenário econômico aponta para o crescimento do setor, que deve faturar 5,8% ao ano a mais entre 2018 e 2020. O franchising brasileiro mantém a trajetória de recuperação gradual. No primeiro trimestre do ano, a receita do setor cresceu 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado, com faturamento de 38,7 bilhões de reais. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising. O segmento de alimentação foi um dos destaques com crescimento de 6,6% no primeiro trimestre. O aumento de receita vem do aprofundamento do hábito de comer fora de casa, do reconhecimento das marcas e das constantes ações de comunicação para atrair o consumidor. Vamos direto a Nova York e conhecer uma loja diferente e polêmica, a Madman. A rede especializada em maconha chegou à Quinta Avenida, um dos endereços mais sofisticados da cidade. A rede, criada por 2 ex-atletas, surgiu em 2010 na Califórnia, estado americano pioneiro na legalização do uso medicinal da erva. A Madman conta com 12 lojas no estado de origem, além de unidades em Nevada, e segue em plena expansão. O público-alvo são os pacientes de uso medicinal da maconha, um mercado que já movimenta 10 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, legalmente. O consultor Jean Rebeté, sócio-diretor da GS Consulting, foi conhecer de perto a Madman e traz mais detalhes. Olá, estou aqui para falar de uma loja absolutamente inusitada que acaba de abrir na Quinta Avenida em Nova York, a Madman. Loja que vende cannabis. Cannabis é o nome que os profissionais dão à mercadoria chamada maconha. É o nome profissionalizado da maconha. Só lembrando um pouco, contando um pouco dessa história, a maconha, ou a cannabis, começa a sua liberação na Califórnia, há mais ou menos uns 10 anos atrás, consolidando aí toda uma cadeia de fornecedores, distribuidores, médicos, consequentemente o varejo. De lá até hoje,
já evoluímos nos Estados Unidos e essa regularização avançou por 8 estados da Confederação. A tendência é que isso ganhe cada vez mais volume e outros estados comecem a aderir a essa legalização. Falando especificamente da MedMen, que abre a sua loja na Quinta Avenida, a visita é absolutamente em torno de uma experiência com a cannabis. Então, diferente do que outros ou algum pode imaginar, a experiência ali visa uma experiência completa com o produto, não somente com a erva para ser fumada, mas também com elementos de outros artigos como pomadas, antidor, pílulas contracólicas e até mesmo alimentos. O assunto cannabis, é importante a gente ressaltar, é tratado com muita seriedade. Definitivamente a gente não está falando de uma loja para doidão, tá? A gente está falando de uma loja que está regularizada, que tem todo um subterfúgio atrás, que é homologada por médicos e, inclusive, para ter acesso ao produto, você precisa de receita médica. Receita médica que não sai por menos de $100 para qualquer tipo de consumo desses produtos oriundos da cannabis. O que a gente percebe então que a partir daí nasce toda uma cadeia que se sustenta e que evolui. Inclusive, o turismo hoje da cannabis, voltado inclusive para a área medicinal, que é o principal, que abriu agora em Nova York, ele está atingindo $9 bilhões de faturamento. Ou seja, é um grande mercado, um mercado que sai da ilegalidade nesses últimos 10 anos, ganha a legalidade e, mais do que isso, ele passa a ter essa representatividade e esse consumo muito amplo dos seus produtos. O que a gente percebe é que essa tendência deve ganhar o mundo, não deve ficar restrito somente aos Estados Unidos, consequentemente esperem coisas por aí. A MedMen, com certeza, será uma das inspirações para as visitas técnicas na NRF 2019. E no próximo bloco, no Papo de Loja desta semana, vamos falar com Ricardo José Alves, CEO da Alipar, holding de alimentação e participação. A companhia é o terceiro maior grupo de franquias de alimentação do Brasil e detém as marcas Grileto, Montana Grill e Gingin, entre outras. Fique conosco. Assista ao programa Mercado e Consumo e fique por dentro das notícias mais impactantes para o mercado de varejo, consumo, franquias, shopping center e food service, no Brasil e no mundo. Com análise dos maiores especialistas do setor, além de tendências e insights das lojas mais inovadoras e entrevistas exclusivas com grandes empresários brasileiros. Assista e anuncie no Mercado e Consumo, na Record News. Programa Mercado e Consumo. Hello Brazil, how are you doing? I am Sophia, the robot, and it is with great joy that I announce my first appearance in your country to participate in the Latham Retail Show 2018, the most important retail event in Latin America. I will be at the Congress, talking to people about retail, consumption, my view about the world, and many other things that you can ask me. See you guys on August 28th at the Latham Retail Show in Sao Paulo. Bye bye. Programa Mercado e Consumo. Estamos recebendo hoje Ricardo José Alves, CEO da Alipar, uma holding que incorpora operações na área de alimentação e que se formou recentemente, mas vem expandindo de forma muito acelerada. Ricardo, obrigado por estar com a gente e vamos conversar um pouquinho. Se você pudesse começar pela história recente da Alipar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Marcos.
A Alipar ela foi fundada no final de 2015, ela veio da fusão entre as operações que eu já tinha, que eram Grileto e Montana, com as operações de alimentação do Grupo Ornatos, o Gin-Gin, e com a entrada de um fundo de investimento que foi a G5. Então, baseado em interesses comuns da consolidação do mercado, nós fundamos a Alipar no final de 2015, e aí nesse inteirinho que a gente adquiriu mais uma marca, que foi a CroSonio, continuamos em plena expansão. Vocês estão, de alguma maneira, aproveitando o crescimento do setor de food service no Brasil, que é um setor que tem crescido de forma consistente, mas que os grandes operadores, dentre eles vocês, no todo do mercado representam apenas 11%, que são os dados lá do IFB. Sim. O que você prevê de comportamento para o setor de food service, alimentação fora do lar no Brasil nos próximos anos? Eu acho que a médio prazo a tendência é ter uma consolidação maior desse setor. É um setor que tem um crescimento constante, mesmo com as dificuldades que nós tivemos nos últimos anos. Isso também dificulta um pouco essa consolidação, porque marcas menores, operações independentes acabam sobrevivendo de alguma forma, mas com uma estabilidade maior, eu acredito que vai ter uma consolidação maior e mais marcas dominando um mercado maior, como acontece em outros países que nós temos como referência, né? E o que vocês têm como projeto de expansão do grupo nas suas diversas marcas que vocês operam? Nós temos o crescimento orgânico normal, com a abertura de novas lojas, porque temos ainda um espaço muito grande para conquistar aqui dentro do Brasil, em outras regiões, Nordeste, Norte, tem um espaço muito grande. Este ano são quantas lojas previstas? Nós devemos abrir 150 novas lojas. Puxa vida. Já abrimos umas 15 até agora, sempre o segundo semestre é bem mais forte, isso em contratos assinados, então essa meta nós vamos cumprir sim. Essa expansão passa pela eventual incorporação de novas marcas ao grupo? Sim, a gente está estudando, faz parte do nosso propósito essa consolidação de novas marcas, sejam elas marcas complementares ao nosso mix ou até complementar a nossa regionalidade, por a gente ter uma presença muito forte. Em São Paulo, às vezes tem marcas de outras regiões que são muito interessantes. Estamos vendo sim. O Ricardo, o mercado de food service no Brasil está expandindo, está crescendo fortemente. Onde você visualiza estejam as maiores oportunidades, seja em formato de loja, seja em tipo de alimento, seja em experiência, onde você vê então as melhores oportunidades para expandir? Eu acho que independente do formato, do tipo de negócio, toda alimentação precisa e é uma tendência incorporar a saudabilidade. É uma coisa que até um tempo atrás era quase que você sonhava, era uma tendência, falava-se muito, mas agora eu acho que é uma realidade. Então, independente do segmento, você incorporar isso, porque o consumidor ele busca cada dia uma refeição mais saudável, independente dele estar em casa ou não. Isso eu acho que é um segmento que nós estamos explorando e tem que explorar muito. E outra coisa que está muito forte aqui no Brasil é a questão do delivery. E isso é típico de cidades grandes, né? As cidades maiores, o conforto para o consumidor, então o delivery está muito forte. O delivery já é representativo no seu negócio? Nós temos, principalmente na marca CroSonio, ele tem uma representatividade bem grande. Nas outras, nós estamos começando agora também com o delivery, mas a experiência tem sido muito boa. E o delivery é uma operação própria ou vocês trabalham com os operadores de delivery? A gente usa os marketplaces, delivery, porque é uma forma de você acelerar o processo do que fazer de uma forma individual. Como é que você vê sejam os grandes desafios do setor de food service no Brasil? Pessoas, legislação, logística, abastecimento, a questão das novas demandas emergentes, como essa da saudabilidade que você mencionou. Onde é que estão os grandes desafios? O grande desafio que eu vejo no crescimento, para a gente estar presente em 25 estados do país, é a questão tributária, onde cada estado que você está presente é uma legislação diferente, você tem que estudar para conseguir atingir esse mercado. Para você ter uma ideia, nós temos internamente mais pessoas cuidando de tributação do que cuidando de compras.
não tem sentido isso. Então a gente gasta muita energia e muito tempo discutindo um assunto que não tem sentido. Quer dizer, é uma deformação clara no nosso modelo no Brasil, né? Sem dúvida, é péssimo isso. Você consegue ter produtos que nós, saindo de São Paulo, tem produtos que custam mais barato em Belém do Pará do que aqui em São Paulo, por causa de tributação. Então, é uma engenharia muito complexa. Nas operações atuais de vocês, vocês têm segmentos bem definidos de perfil de consumidor para cada uma delas, ou no final elas se misturam um pouco e o que varia é a diferença da oferta? Olha, os consumidores basicamente são os mesmos que são os frequentadores de praça de alimentação de shopping center, porque nossas operações, com exceção da Croissant, são 100% em praça de alimentação de shopping. Então, o público acaba sendo o mesmo. Agora, dentro das nossas marcas, nós tentamos posicionar um pouco elas para um público um pouco diferente, que atinja um público mais exigente, uma mais popular, mas basicamente o público é esse frequentador de shopping. O que é o atendimento show, Carla? Dentro de um mercado que a gente vê de alimentação, principalmente em shopping center, onde ele é muito competitivo, tem muitas marcas, muito semelhantes, o diferencial que a gente enxergou que temos para desenvolver é o atendimento. E a rotatividade, o turnover da mão de obra acaba prejudicando esse trabalho. Então nós criamos um programa de atendimento para melhorar essa qualidade, usando plataformas presencial, digital, então integrando tudo. Então estamos fazendo um investimento muito grande para ter esse diferencial do atendimento. Durante o período recessivo, houve uma queda do turnover porque o emprego ficou mais difícil. E agora estamos vivendo uma recuperação. Vocês já sentem no turnover um indicador de que o mercado está se acelerando e as pessoas estão rodando um pouco mais entre empregos? Um pouco sim, ainda não longe dos níveis que estavam anteriormente, mas a gente já sente que as pessoas perderam um pouco do receio de perder o emprego. Então, até dentro desse programa do atendimento show, que a gente também trabalha muito com retenção de talentos, também a importância nesse momento de crescimento, que a gente acredita que esse deve ser um crescimento devagar, porém contínuo. E em termos de estratégia de preço, como é que vocês se posicionam nas categorias que vocês operam em termos de preço? Vocês buscam o preço que passa a percepção de maior qualidade é mais alto ou um preço mais competitivo? Como é que é a estratégia a cada caso? Aí nós temos uma estratégia por marca, porque diretamente a qualidade e o preço, eles acabam andando junto. É difícil você ter velocidade, preço baixo e qualidade. Então, nós temos, por exemplo, a marca Grileto, que ela tem uma velocidade maior e um preço mais competitivo, sem perder a qualidade, evidente, mas mais competitivo. O Montana já posicionado como uma marca um pouco mais premium, o Gingin de culinária asiática, que aí já é ele por si só acaba sendo um posicionamento um pouco mais alto por causa do produto em si que ele trabalha, a culinária japonesa, e o Croissant, que é um produto, um diferencial que também atinge um público diferente. Em termos de abastecimento, vocês consolidam toda a carga recebida dos fornecedores e vocês redistribuem para a loja, ou as entregas são feitas diretamente pelos fornecedores? Não, nós temos para todas as marcas um operador logístico que ele consolida todos os fornecedores e ele faz a distribuição para todas as lojas. Um mesmo operador ou são diferentes? São dois operadores com as marcas que a gente trabalha. Por diferentes regiões geográficas? Não, por marcas. Por marcas? Por marcas. Foi uma questão de momento. No momento foi um operador, depois outro operador. Mas isso possibilita de o mesmo bife que você come aqui em São Paulo, você vai estar comendo em Rondônia. Perfeito. Então a gente consegue, com isso, manter o padrão de qualidade em toda a rede. E como os fornecedores têm apoiado o desenvolvimento do food service no Brasil de forma geral e no caso particular de vocês, a relação que vocês desenvolvem com os fornecedores?
Eu acho que nos últimos tempos, a indústria, principalmente, ela começou a enxergar o mercado de food service como um mercado com potencial de crescimento muito grande. Tanto que elas começaram a ter divisões estratégicas para atender só o food service. Até um tempo atrás, nós comprávamos, quem nos atendia era quem atendia o supermercado, então não tinha o conhecimento. Não entendia a realidade do setor. Não, né? nossa realidade não. Então hoje esses fornecedores, eles desenvolvem parcerias muito grandes, nós desenvolvemos produtos juntos, ações de co-brand, usando marcas compartilhadas. Então eles se tornaram muito mais profissionais nesse segmento que a gente atua. E na questão do gosto do consumidor, tem alguma coisa que é notável nos últimos anos em relação à mudança do comportamento do consumidor pelos produtos? Você destacou a questão da saudabilidade, sem dúvida, mas, por exemplo, mais temperado, menos temperado, coisas mais verde, mais proteína. Tem algum movimento que vocês percebem ao longo do tempo? Eu acho que tudo dentro da questão saudabilidade. Então a gente vê um crescimento muito em carnes brancas, uma procura por menos sódio na alimentação, mais verde. A gente tem dados que as frituras que há 8 anos atrás representavam 60% dos nossos acompanhamentos, hoje chegam a 40%. Puxa vida, então, significativo também. Significativo, sim. Então isso é uma tendência, não tem volta. E tem produtos que vocês lançam a cada ano no cardápio de vocês e eventualmente tiram alguns. Dos que têm sido incorporados ao cardápio, o que é que são aqueles que são os best-sellers neste momento? Frango. Impressionante, porque o custo-benefício do frango para nós, para o consumidor, ele é muito baixo. Então a gente tem percebido que as variáveis feitas em cima da carne de frango têm tido uma aceitação muito boa na relação custo-benefício. E na combinação entre os chamados day part, né? O que come no café da manhã, na hora do almoço, no lanche da manhã, lanche da tarde. Você tem percebido variações de comportamento nos day parts do consumidor? Regionalmente, a gente percebe muito. Quando a gente fala dos grandes centros, existe uma concentração ainda muito grande no almoço. Agora, quando você sai, principalmente para o interior ou outras regiões, aí o jantar já passou a ter uma relevância muito grande. E uma outra coisa que a gente tem sentido é em relação ao café da manhã, principalmente pela marca Croissant, que não existia a cultura brasileira de pensar em tomar um café da manhã fora de casa. Hoje ainda é incipiente, mas a gente já percebe que começa a ter uma tendência de existir esse mercado. Eu acho que para o food service vai ser um grande ganho que a gente vai ter a hora que a cultura do brasileiro de tomar o café da manhã fora de casa ficar mais latente isso. E na estratégia de expansão do negócio via franquia, tem algo que vocês estão alterando, por exemplo, prestigiando a formação do franqueado multimarca, algum movimento nesse aspecto? Olha, o franqueado multimarca hoje é uma realidade e dentro da nossa proposta nós gostamos do franqueado multimarca com a Alipar. Então nós já temos vários franqueados com 3 marcas dentro do mesmo shopping. Temos um caso com um franqueado com as 4 marcas nossas dentro do mesmo shopping, porque isso traz uma sinergia entre as operações dele, aumentando a rentabilidade também. Mas tem alguma consequência negativa também? Aumenta o poder dele em relação a vocês? Algo que seja negativo nesse aspecto? Eu não enxergo. Eu enxergo que se torna um franqueado profissional, onde ele precisa de um atendimento diferente, porque ele deixa talvez de ser aquele operador do dia a dia, ele quase que deixa de ser o comerciante e se torna um empresário. Então é uma questão de atendimento diferente. Agora, o que vocês imaginam teremos no Brasil, no mercado como um todo, em termos de mudança nos próximos anos, depois de termos passado pelo boom, pela recessão e essa leve retomada agora? Ela permanece leve ou vamos ter uma aceleração nos próximos anos?
A gente está num cenário que depende muito da questão política. Esse ano, mesmo com essa retomada, a gente ainda percebe um certo receio no investimento. Todo mundo quer investir, mas ainda tem um receio. Mas se tudo correr como parece, que não vai ter nenhuma grande surpresa, a retomada vai acelerar, com certeza, porque a gente está com uma demanda reprimida, é isso que a gente percebe. E os indicadores econômicos, as bases são bem sólidas, então é só uma questão de tirar as incertezas para a gente conseguir acelerar esse crescimento. Num outro campo, Ricardo, durante muito tempo você era um empresário, dono do negócio, cuidava de tudo sozinho, a palavra final era sua e com a Alipar você passou a ter um fundo como sócio e mais o Jai também, o Jai e os demais como sócios. Como é que é essa vida convivendo com sócios de negócio e mais um fundo de investimento como sócio? Olha, no começo você sente um pouco o impacto disso, porque muda a sua realidade, muda principalmente em questões de governança, que você passa a ter uma forma de agir diferente. Mas foi um aprendizado tão grande, eu comecei a enxergar tantos benefícios nisso, que foi tão rápido. Hoje eu diria que é o ideal para o mundo de negócio, você tem com quem compartilhar. Porque também você sozinho decidir tudo, você acerta e você erra. Só que quando você tem com quem compartilhar decisões com o Jai, que conhece muito de mercado, um fundo que conhece das questões macro, ajuda muito. Então foi o início que você até se adaptar, mas depois hoje eu vejo como benefício, muito. Ricardo, queria te agradecer enormemente ter estado com a gente. Acho que as observações, os comentários, os insights que você criou foram ótimos e eu tenho certeza que o nosso público aproveitou muito para conhecer uma operação que nasceu focada em grelhados, se expandiu, hoje é uma holding operando diversas marcas no país todo e com um projeto ambicioso de continuidade de crescimento. A você que esteve conosco, agradecemos a sua audiência. Lembre-se que sábado às 8h30 da manhã nós temos a reapresentação do nosso programa e a entrevista completa você tem na internet. Obrigado. Este foi o programa Mercado e Consumo. Você conheceu um pouco mais sobre o mercado de food service no Brasil e a loja Madman em Nova York. Esperamos vocês todos os domingos às 19 horas, com reapresentação aos sábados às 8h30 da manhã, aqui na Record News. Você também pode ver este e outros programas pela internet no www.mercadoeconsumo.com.br. Acesse o site e cadastre-se para ficar por dentro das notícias e análises sobre o mercado de consumo e varejo. Até a próxima semana e bons negócios!